seja bem-vindo, o Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com o Fábio Moraes, ele é CEO da Ultracar. Fábio, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso. Eu que agradeço, eu que agradeço. Uma oportunidade muito boa da gente conversar um pouquinho sobre esse setor tão importante na vida de todo brasileiro. Fábio, conta pra gente um pouco da criação da Ultracar, como é que surgiu esse projeto? Legal. A Ultracar era uma empresa que completou 27 anos, então tem hora que a gente brinca se a gente quer ser uma startup ou se a gente quer ser uma empresa de tecnologia, mas as duas na mesma direção, voltadas para o setor automotivo. A Ultracar nasceu de uma forma muito simples, né? Eu morava no interior, Poços de Caldas, mudei para Belo Horizonte, capital, comecei a dar aula num curso técnico numa empresa chamada Ultramig, uma escola chamada Ultramig. E aí o legal dessa história toda é que eu fui levar meu carro numa oficina perto da minha casa e vi que não tinha nada. E aí eu falei assim, caramba, acho que eu posso ajudar esse pessoal criando um produto, um sistema, um software que ajude eles no dia a dia. Naquele momento eu pensava em desenvolver uma ferramenta específica para o setor automotivo, oficinas mecânicas, funilaria, até porque esse setor ele é muito amplo e muito grande. Bom, resumindo a história, os anos se passaram, a gente conseguiu se solidificar no mercado e hoje a gente passou a ser uma empresa referência no que diz respeito a software de gestão e a conteúdos de gestão para esse segmento. Né? Eu falo o seguinte, que esse segmento é um segmento que gira um valor muito alto da economia e é um valor importante para que a gente consiga dar o giro necessário. Então, quando a oficina ela tem um software que ajude ela nesses processos, tudo fica mais fácil e de uma forma bem resumida aqui, porque o nosso tempo eu sei que é curto, a origem, a história da Ultracar é essa, né? 27 anos aí, a gente entendendo o que está acontecendo com o setor, trabalhando firme para cada vez mais estudar o setor e conhecer ele mais a fundo. E tudo que a gente aprende no setor, a gente tenta transferir para o software que a gente gera para o setor. Na realidade, software e sistema, software e empresa, sistema e empresa, eles estão caminhando juntos, né? E o software, a finalidade dele e da empresa é essa: ajudar os donos de oficinas a gerenciar e administrarem melhor o negócio deles. Ô Fábio, qual é o reflexo, o impacto, né, do serviço de vocês no negócio das oficinas? Qual a diferença que faz no dia a dia de uma oficina que tem o software de vocês? Então, eu acho que para eu te responder essa pergunta, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, porque quando a gente fala em tecnologia, principalmente, não hoje, mas há alguns anos atrás, a gente não pensava em oficinas, porque o histórico do dono de oficina é o seguinte: é um histórico de um mecânico que trabalhou durante muitos anos numa oficina mecânica, se destacou pela qualidade do trabalho dele, e aí ele decidiu o seguinte: olha, me dá meu acerto aqui que eu vou abrir minha oficina lá na garagem da minha casa. E aí ele conseguiu, aos poucos, ir crescendo. Ele foi se especializando cada vez mais na parte técnica, investindo em equipamentos, e aí vale uma pequena ressalva, né? Quem abriu oficina há 10, 15, 20 anos atrás não está milionário, não está rico, mas está bem porque as margens no passado eram muito maiores. Eu sempre brinco assim, né? Nos passados, as margens eram deste tamanho, então se o dono de oficina errasse na gestão, na administração, ele perdia um pouco, mas ainda continuava com uma margem grande. O que aconteceu? Houve uma mudança no perfil do consumidor, houve uma mudança de tecnologia dos carros e houve uma mudança completa do mercado e do setor automotivo. Então, aquele dono de oficina que tinha esse histórico estritamente técnico, ele precisou começar a cuidar da administração da empresa, porque muitas oficinas que vinham sendo administradas por esses mesmos donos, elas começaram a ter problemas. Então, elas estavam cheias, mas elas tinham problemas
de não ter um resultado efetivo bom. Aí eu vou trazer do passado para agora. O que, que aconteceu? As margens diminuíram, e aí, se você não tem controle dentro dessas margens, ela se perde. Então, hoje a gente visita oficinas muito cheias, mas que no final do mês não sobra nada para o dono da oficina. Por quê? Porque ele é muito conhecedor da parte técnica, mas pouco conhecedor da administração, de cuidar do negócio dele. Então, é nessa hora que a gente entra, porque a nossa finalidade é entrar com a gestão para depois vir com uma ferramenta de apoio a essa gestão, que é o software. Então, a empresa Ultracar, ela se direcionou, ela se especializou em entender desse negócio para poder ajudar a oficina, não só disponibilizando um software de gestão. A nossa proposta não é simplesmente essa, a nossa proposta é ir mais a fundo, é aprofundar o seguinte: olha, fique tranquilo que nós temos vivência, experiência e conhecimento do setor, e a gente entende muito de gestão, e você entende muito do seu negócio. Então vamos juntar os dois, que lá na frente o resultado com certeza vai ser muito bom. Ou seja, o serviço de vocês, né, o software, ele ajuda a profissionalizar a oficina, né? Isso a gente tem observado nos últimos anos. Eu mesma, oficinas que eu frequento, eu tenho notado uma diferença, assim, você sente que está mais profissional. Claro, claro. E se você perceber, essa profissionalização exigiu do dono da oficina um investimento em coisas que ele jamais pensava. Por exemplo, na limpeza, na organização. Né? A gente tem eu acompanho os números do setor e eu faço estudos em cima das bases dos usuários do nosso sistema. Cerca de 38% de todos os carros que entram numa oficina mecânica são dirigidos por mulheres, são mulheres que são donas. E esse percentual ele tem crescido cada vez mais. Como que você vai atender a uma mulher entrando na sua oficina se a sua oficina não está organizada, não está limpa? E aí eu vou até mais longe, porque os homens hoje em dia também estão querendo entrar numa oficina e ver uma oficina bem organizada. Então, aquela imagem que se tinha de uma oficina, que o mecânico tinha as mãos todas sujas de graxa, um pôster de uma mulher nua lá no fundo, isso não existe mais. Isso acabou. É a tecnologia e a profissionalização que o mercado está exigindo que está fazendo com que esse tipo de situação aconteça no dia a dia das oficinas. Sem dúvida, esse estereótipo realmente ficou no passado, né? Ficou. Mas você sabe que ainda tem muitas pessoas que ainda guardaram isso na cabeça, porque a gente viu, basta pesquisar na internet, a gente vai ver assim, hoje em dia existem alguns artigos, notícias que estão aparecendo valorizando esse momento atual das oficinas e a importância delas nesse mercado que a gente vive hoje em dia. Até porque o carro deixou de ser um instrumento de lazer para ser um instrumento de responsabilidade do dia a dia. Ele faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. E aí, dentro desse contexto todo, a gente começa a perceber o seguinte, que as notícias que aparecem hoje em dia sobre oficinas estão falando mais de tecnologia, de investimento, de qualidade, só valorizando. Mas se você for há poucos anos atrás, a ideia que se tinha era de que a oficina ia, entre aspas, enganar o dono do carro. Então, as pessoas já iam na oficina com receio de serem enganadas, e hoje não. Essa profissionalização do setor, e aí eu falo assim que a Ultracar faz parte, né, um pedacinho pequeno, mas faz parte dessa profissionalização, ela tem levantado o moral de todas as oficinas. Isso é bom porque contribui com o mercado todo, né? Quanto mais se puxar para cima, mais o mercado cresce e faz com que as coisas aconteçam. Sem dúvida, essa profissionalização trouxe mais transparência mesmo. E o Fábio, a gente está sempre em busca de inovação, tecnologia, praticidade. Como é que vocês estão facilitando o acesso das oficinas, né, que são seus clientes, para chegarem até vocês? Então, aí eu também, como a empresa é mais antiga, eu preciso sempre voltar no passado, né? Mas em 2002,
Hoje eu estava na dúvida se era 2002 ou 2006, eu fui pesquisar nos meus arquivos aqui, foi 2002. Em 2002, eu pessoalmente tomei uma decisão seguinte, olha, eu não quero que a minha empresa seja uma disponibilizadora de software de gestão, ponto e acabou. Eu preciso me diferenciar no mercado. Em 2002, eu escrevi minha primeira matéria de gestão para o setor. E de lá para cá, eu venho escrevendo com regularidade em jornais, revistas específicos do setor e venho me especializando, profissionalizando. Por que eu estou falando isso? Porque a forma como a gente se aproxima da oficina hoje e faz com que eles se aproximem de nós é conteúdo. Por mais que a gente fale que nós somos uma empresa de tecnologia, hoje o que nos aproxima da oficina é conteúdo. Então, a gente gera muito conteúdo e todos os conteúdos no sentido de ajudar a oficina a se especializar cada vez mais. Conteúdos de gestão para que a oficina consiga encontrar os números da oficina. Eu sempre brinco que eu falo assim, gente, vocês precisam trabalhar com indicadores, né? O que você não mede, você não consegue gerenciar. Então, se você não consegue ter alguns números básicos da sua oficina, se você não consegue saber qual o ticket médio da sua oficina, se você não consegue saber qual o custo fixo, o custo variável, o ponto de equilíbrio, quanto que você tem que vender todos os dias para pagar o seu custo e sobrar um pouco de dinheiro, literalmente você está morto no mercado. Quer dizer, eu falo o seguinte, você morreu, você só não sabe quando. E aí, dentro dessa brincadeira, eu falo o seguinte, olha, ainda dá tempo. E aí eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte, o que a gente faz hoje é ensinar as oficinas, independente de serem usuários do nosso sistema ou não, através do meu Instagram, do meu canal de gestão no YouTube, de palestras que eu faço. Um exemplo disso, o ano passado, que a gente não tinha essa pandemia, eu fiz 34 viagens, dando 34 palestras em 34 cidades diferentes, isso em um ano. Foram quase 3 por mês. E nas minhas mãos passaram mais ou menos 1.500 donos de oficinas. E a gente troca experiência, porque todas as vezes que eu vou numa viagem dessa, eu sempre fico 1 ou 2 dias a mais para poder visitar as oficinas e conhecer as regiões, a regionalidade de cada lugar que eu vou. Então, eu só fui em lugar perto, Boa Vista, Recife, enfim, foi Macapá, só lugar pertinho, mas assim, a gente acaba conhecendo o país, e isso traz muita bagagem para a gente. Então, a gente chegou à conclusão que a gente precisa levar conteúdo, independente de serem usuários do nosso sistema ou não. Ser usuário do nosso sistema é consequência desse trabalho que a gente faz. Uhum. E, Fábio, qual que é a fórmula para o sucesso nesse segmento? Como é que vocês se destacam na área e qual o diferencial da Ultracar? Bom, vamos lá. Trabalhar muito, 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 incansavelmente. A equipe toda está envolvida nesse processo, a equipe toda está alinhada com os pensamentos que eu tenho de levar conteúdo, de sermos diferentes no mercado. E aí entra uma outra questão que eu acho primordial. A gente falar numa linguagem em que o dono da oficina entende o que a gente fala. Não adianta eu vir falar para um dono de oficina de uma forma contábil ou de uma forma como um palestrante, a gente escuta muito isso no mercado, em que o dono da oficina não vai entender o que a gente está falando e no dia seguinte colocar em prática. O mais legal desse trabalho que a gente faz é quando a gente consegue ter os retornos que a gente tem hoje. Nossa, Fábio, que legal. Cara, eu peguei o que você falou, coloquei em prática, está funcionando na minha oficina. Oficinas que são usuários do nosso sistema e oficinas que não são usuários do nosso sistema. Isso mostra que a gente está na direção certa, no caminho certo, e que a gente sabe que a gente pode fazer uma pequena diferença no mercado. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso. É óbvio que nós somos uma empresa, precisamos vender, precisamos ter resultados, mas a gente sabe, e hoje essa é a principal função minha como CEO, é levar conteúdo, levar gestão e falar numa linguagem que o dono da oficina entenda.
Quando a gente fala assim, oficina, você precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Tá, mas o que é ponto de equilíbrio? A gente tem que lembrar do histórico de novo, né? Eu estou falando com um mecânico que ele não tem habilidade para pegar, fazer conta, que ele tem algumas dificuldades, e óbvio, eu estou generalizando. No país, a gente tem um número superior a 120 mil oficinas pelo KNAI da indústria. Se a gente pegar o KNAI do comércio, que tem muitas oficinas no KNAI do comércio, esse número explode, ele vai bater aí os 180 mil. Então, a gente está falando num mercado muito grande, que movimenta muito dinheiro, e aqui eu estou falando generalizando. É óbvio que a gente tem oficinas que trabalham os indicadores, que investem no estudo dos números, mas quando a gente sai para o número total, a gente precisa falar de um jeito e ensinar as oficinas a fazerem os cálculos para conseguir esses indicadores de um jeito que seja fácil dele fazer. Olha, converse com o seu funcionário, engaje o seu funcionário, porque eu estou falando de indicador, mas a gente mostra para eles, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em que essa pandemia que a gente já vem vivendo aí 8, 9 meses, ela fez com que as pessoas mudassem a forma de trabalhar, mudassem o comportamento, mudassem o perfil, mais do que nunca a oficina, que passou a ser um serviço essencial e por isso não fechou, com pequenas ressalvas de Santa Catarina e alguns outros pequenos lugares que acabaram fechando por um período específico, mas não fecharam mais, a oficina passou a oficina passou a ter a obrigatoriedade de entender dos números e de ter funcionários engajados, porque é assim que o dono do carro vai nessa oficina uma vez, duas e vai voltar sempre. Até para encerrar esse pedacinho, eu sempre falo o seguinte, né, que no passado existia fidelização de cliente. Então, o carro, o dono do veículo, era fiel a uma oficina. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia existe proximidade. E a proximidade é assim, eu, dono da oficina, preciso lembrar o meu cliente de que na hora que ele precisar, ele tem que lembrar primeiro da minha oficina. Então, essa proximidade a gente cria através de conteúdos, de engajamento e das ferramentas como o software de gestão Ultracar. Fábio, sobre a Ultracar Web, o que é e quais são as principais funcionalidades? Legal. O Ultracar Web como o próprio nome diz, é um software de gestão que pode ser utilizado na web, pode não é utilizado na web, e você pode acessar em qualquer dispositivo móvel, tablet, celular, etc. Você tem acesso onde você estiver e quando você quiser. O sistema disponibiliza várias funcionalidades, principalmente essas que eu já comentei agora nesse bate-papo que a gente está tendo. Mas só para pontuar algumas, o software, ele, além de fazer todo o acompanhamento do carro, desde a entrada até a saída, orçamento, geração de nota fiscal de peças, de serviços, se integra, de toda a parte fiscal, que é muito importante na oficina, ele também gera controles de gráficos gerenciais, relatórios gerenciais, e o CRM, que também é muito importante. Imagine você, por exemplo, que o próprio sistema chama um dono de carro para trazer o carro na oficina, porque está na hora de fazer uma manutenção preventiva sem a interferência do usuário. Isso é legal porque isso cria a tal da proximidade que eu falei. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando das funcionalidades do Ultracar. Vale a pena conhecê-lo um pouquinho mais a fundo, mas é um software específico para a oficina e atende o segmento total do mercado nosso. Oficinas de funilaria e pintura, oficinas mecânicas, centros automotivos, a linha pesada e a linha de motos. Fábio, já ficou muito claro por tudo que você disse que vocês têm um olhar muito cuidadoso, muito atento aos donos de oficina. Inclusive, vocês oferecem cursos e palestras. Como é que funcionam esses treinamentos? Bom, vamos lá. Eu tenho duas empresas, uma chamada Ultracar e outra chamada Instituto da Administração Automotiva. A Ultracar é tudo que a gente falou até agora. E eu criei essa outra empresa, o Instituto da Administração Automotiva, porque as duas empresas são minhas, eu sou o CEO das duas empresas, e a finalidade dessa outra empresa
é dar treinamentos, cursos, consultorias, palestras. Então, tudo que é focado em gestão, a gente trabalha com o Instituto da Administração Automotiva. Ô, Fábio, mas por que 12 empresas? Porque a Ultracar, eu trabalho só com os usuários do software Ultracar Web. E o Instituto da Administração Automotiva, eu trabalho com qualquer empresa, independentemente do software de gestão que ele utiliza. Então, a finalidade nesse momento aqui é a gente, mais uma vez, levar conteúdo, trabalhar a gestão e, principalmente, mostrar para a oficina que, nesse momento que nós estamos vivendo, a gestão é a tal da luz no fim do túnel que vai ajudar a oficina a superar qualquer momento difícil como este que a gente vem vivendo. E, Fábio, qual que é a dica que você tem para quem quer sair do método tradicional da gestão, quanto para quem ainda tem receio de arriscar? Tá. Primeiro é o seguinte, né? Ou você muda, e aí eu estou falando para as oficinas, né? Ou você muda ou você não sobrevive. Eu conheço muitas oficinas, mas muitas oficinas que estão com sérios problemas. Entre esses problemas, problemas financeiros, problemas de equipe, vários problemas. A oficina está cheia, mas ele não consegue andar. A oficina não consegue dar resultado. Por quê? Porque ele está administrando a oficina dele do jeito que ele administrava há 10 anos atrás. E há 10, 15 anos atrás, ele ganhou dinheiro administrando a oficina daquele jeito, mas hoje ele não consegue. Então, o recado que eu quero dar é o seguinte: eu conheço oficinas que até 1 ano atrás, 2 anos atrás, faziam tudo no papel. E eles compraram a ideia de que fazer gestão, seguir aquilo que o Fábio passa, que a Ultracar passa, que o Estudo da Administração passa, é essencial para a sobrevivência dele. Eles investiram nisso, e as oficinas que antes controlavam tudo no papel, hoje, e eu estou falando oficina pequena, o dono, a esposa e mais 2 funcionários, ou oficinas muito grandes, que também se perderam nos controles. O que a gente fala é que precisa ter uma virada de chave. Eu, dono da oficina, preciso comprar a ideia de que eu preciso mudar para que depois os meus funcionários comprem essa ideia e só assim a oficina vai conseguir seguir um caminho muito bom. E aí vale uma ressalva. Se a gente pegar a quantidade de carros da frota do país, a gente vai ver que existem muitos carros para entrarem nas nossas oficinas. Basta a gente circular e ver o tanto de trânsito que tem para todo lado que a gente anda em qualquer cidade. Esses carros precisam de manutenção. A pergunta que eu faço é o seguinte: a minha oficina está preparada para atender esse novo perfil de cliente? A minha oficina está preparada para atender 39%, 38%, 40% de carros dirigidos por mulheres? E quando eu falo a minha oficina, eu não estou falando do dono da oficina, eu estou falando do dono mais os funcionários. É nesse momento que a Ultracar, que o Ultracar Web, que o Instituto da Administração entram para poder auxiliar nesse processo. Fábio, quais são as expectativas futuras? Como estão os projetos e o que vem por aí? Bom, vamos lá. Olha, eu fico até feliz de responder essa pergunta. Primeiro, porque as expectativas são as melhores possíveis. O mercado automotivo é um mercado que não para, é um mercado que está girando, é um dos que sofreu menos com a crise, mas sofreu menos com a crise. E pensando na Ultracar, a gente tem grandes planos para o futuro. A gente tem projetos muito grandes para fazer com que a oficina cresça algo em torno de 3 vezes mais em 2021. Projetos como o Cashmac, que é um projeto monstruoso que está vindo aí, é uma novidade grande pela frente. Um outro projeto muito legal é que nós estamos reescrevendo o software Ultracar. Então, em 2021, nós vamos lançar uma versão reescrita do zero, um monte de novidades, um monte de funcionalidades para facilitar ainda mais a usabilidade do nosso cliente e também várias funcionalidades novas, né? A gente também tem grandes projetos aí com o Sebrae, com o IKEA. O IKEA é o Instituto da Qualidade Automotiva, que é validado pelo Inmetro e que cuida de certificação do mercado automotivo, do processo de certificações, entre outras coisas. E a gente tem vários projetos desenvolvendo nesse sentido, com o Sebrae, IKEA e assim por diante. Então,
A gente está com ótimas expectativas e eu acredito muito que 2021 vai ser um ano muito forte para o setor automotivo, para a Ultracar e para o Instituto da Administração Automotiva. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresário de Sucesso. Parabéns pela trajetória e por todos aí os projetos que vocês têm com esse foco nas oficinas. Muito legal, parabéns. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui e de poder mostrar para esse grande volume de oficinas que tem no país que se ele se dedicar um pouquinho, um pedacinho do dia dele, do dono, se o dono dedicar meia horinha por dia na administração da oficina, ele vai conseguir ter sucesso, vai conseguir ganhar dinheiro e, óbvio, se seguir as orientações que a gente passa, mais rápido ainda. É isso aí. Obrigada. Eu conversei com o Fábio Moraes, CEO da Ultracar. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!